Vamos ao quinto vídeo da nossa aula 3. No quarto vídeo, a gente estava falando da demonstração do teorema da invariância. A demonstração do teorema da invariância depende de três lemas. Nós acompanhamos a demonstração do lema 1. Agora vamos acompanhar a demonstração do lema 2, que afirma o seguinte: suponhamos que exista uma base de V com n elementos. Então, se B igual a U1, U2, etc., contido em V, Li e tem n vetores, B também é uma base de V. Então vamos demonstrar esse lema. Bem, seja C composto pelos vetores V1, V2, Vn, uma base de V. Então, se eu pego um vetor U1, que é na verdade esse vetor U1 é o primeiro vetor aqui de B. Se eu pego U1 como combinação linear de todos os vetores de C, onde os alfa-i são todos números reais, como B é Li, sabemos que U1 não é o vetor nulo. Logo, pelo menos um dos alfa-i's, e variando de 1 até n, é diferente de zero. Vamos supor então que seja o alfa1. Então, pelo lema anterior, eu posso substituir em uma base um dos vetores por um outro vetor que fora obtido como combinação linear dos vetores da base. Bem, e quando a gente faz essa substituição, o conjunto que a gente consegue é também uma base. Portanto, este conjunto é uma base, devido ao lema anterior, o lema 1. Portanto, existem beta1, beta2, beta-n, etc., tal que eu consigo escrever o segundo vetor de B como combinação linear dos vetores desse conjunto, já que ele é uma base. Então, novamente, nós temos pelo menos um dos BI's, um desses coeficientes, diferente de zero. Caso contrário, nós teríamos o 1 e o 2, esse o 1 e o 2 seria LD, estando contido em B, que é Li, e isso não é possível. Bem, então como pelo menos um deles é diferente de zero, vamos admitir que seja o B2. E aí teremos, pela mesma ideia, substituindo o V2 pelo U2, que esse conjunto daqui é uma base de V. Ora, mas aí a gente vai poder repetir esse processo para todos os elementos de B, substituindo cada elemento de V por um elemento de B. Então, repetindo esse processo, vamos concluir que B é uma base de V, porque a gente vai substituir todos os vetores, todos os VI's pelos UI's. E isso prova o que queríamos. Bem, vamos ao lema 3. Suponhamos que exista uma base de V com n vetores. Então, todo subconjunto de V que é Li tem no máximo n vetores. É isso que afirma o lema 3. Vamos a uma demonstração. Suponha S igual a U1, U2, o N mais 1, o N mais 2 contido em V e Li. Ou seja, além desses n vetores aqui, que é exatamente a mesma quantidade de vetores de uma base de V, S tem mais vetores, o N mais 1, o N mais 2, até o T, e nós estamos supondo que continua sendo Li, apesar de ter mais vetores do que o número de vetores de uma base de V, porque T é maior do que N. Ora, mas aí você olha só para B, ou seja, os vetores U1, U2, o N, tendo exatamente a mesma quantidade de vetores de uma base de V, estando contido dentro de um conjunto Li, então B é Li. E aí o lema anterior nos diz que se B é Li e tem a mesma quantidade de vetores de uma base de V, então na verdade B também é uma base de V. Ora, mas se B é uma base de V, então a gente vai pegar aqui o N mais 1 e vai escrever como combinação linear dos vetores da base B. Mas isso daí nos permite então passar o N mais 1 para o outro lado da igualdade e escrever essa combinação linear nula, onde tem um coeficiente que não é zero. Ora, mas isso significa dizer que esses vetores aqui formam um conjunto LD, e eu não posso ter um conjunto LD dentro de um conjunto Li. Isso é uma contradição que mostra que S, na verdade, é LD, e essa contradição prova o que queríamos. Bem, se a gente acabou de mostrar pelo teorema da invariância que qualquer base de V que eu pegar vai ter a mesma quantidade
de vetores. Então, na matemática, quando a gente encontra uma constante, algo que por mais que você varie a situação, dá sempre aquele mesmo número, a gente costuma dar um nome a esse número, tá? Então, essa quantidade de vetores que compõem uma base de um espaço vetorial é então chamada de dimensão do espaço vetorial. Então, você já vê um espaço finitamente gerado, chama-se dimensão de V, denotado dim de V, ao número de vetores de uma base qualquer de V, e disse também nesse caso que V tem dimensão finita, quando há uma base com a quantidade lá finita de vetores. Exemplos. Bem, a gente já viu alguns, né? O R2, por exemplo, a gente já viu que 0, 1 e 1, 0 é uma base. O CN tem dimensão N. Por quê? Porque a base vai ser 1, 0, 0, 1 na frente e depois zeros no primeiro vetor. Aí o segundo vetor 0, 1 e depois todos os outros zeros. O terceiro vetor 0, 0, 1 e depois os outros todos zeros. Como nós temos N posições, N coordenadas de CN, então a gente vai ter N vetores na base. Nós vimos também que a quantidade de vetores que gera o conjunto dos polinômios com grau menor ou igual do que N é justamente N mais 1, porque você tem aquele coeficiente constante e depois você tem o coeficiente que representa o x, depois o x quadrado, depois o x a terceira até o x elevado a n. Então isso compõe uma base com n mais 1 vetores. Bem, a dimensão do Rn, análogo à dimensão do Cn, também é n, né? A base é exatamente a mesma, que é a base canônica que a gente relembra. A gente também viu que a dimensão do conjunto das matrizes m por n com entradas reais vai ser m vezes n, porque você consegue formar uma base onde cada matriz vai ter o número 1 apenas em uma posição. Como uma matriz m por n tem m vezes n entradas, então uma base possível é o número 1 em uma das entradas e 0 nas outras. Portanto, você vai encontrar na base m vezes n matrizes. Bem, e a dimensão do vetor que tem apenas o vetor nulo, a gente convenciona que essa dimensão é 0, e a gente convencionou também que a base é o vetor, é o conjunto vazio. Então, são esses os exemplos mais naturais para a gente falar de dimensão de um espaço vetorial. Então, vamos concluir os exemplos com o espaço vetorial determinado pelas soluções de um sistema linear homogêneo com P' e N colunas, e ver que na verdade esse espaço vetorial tem dimensão N menos P. Para visualizar isso melhor, a gente escreve o sistema linear homogêneo na sua forma escalonada. Aí, lembrando-se das nossas contas, a gente pega a última linha e isola uma das incógnitas. Bem, nós temos N incógnitas para determinar. Então, a gente na linha acima, a gente isola mais uma incógnita. E vai sempre substituindo linha por linha até chegar na última. Quando a gente chega na última linha, a gente tem apenas uma incógnita para isolar. Isso significa dizer que das N incógnitas que nós tínhamos, nós isolamos exatamente P em P situações, porque nós temos P linhas. Então, na última linha, a gente vai estar com a última incógnita escrita em função de N menos P incógnitas. E é exatamente por isso que quando você escreve as N nuplas que vão ser as soluções do sistema linear homogêneo, isso vai determinar um espaço vetorial justamente com N menos P incógnita. Cada uma das soluções se escreve como uma combinação linear de N menos P vetores. Pois bem, vamos ao teorema do completamento então. Seja V um espaço vetorial de dimensão N maior ou igual que 1. Então, se você tem R, um subconjunto de V com R vetores, e esse subconjunto é Li, né, com esse R menor do que a dimensão do espaço vetorial V, que é N, então existe como você completar, colocar mais vetores, além desses R's que você tem, até chegar no total de vetores que vão compor uma base, porque a gente sabe que se tivermos um subconjunto com
n vetores e esse subconjunto sendo Li, nós teremos uma base. Então, repetindo, se te derem apenas R vetores Li dentro de um espaço vetorial que tem dimensão n, n sendo maior do que R, você pode sair completando com mais vetores, o R mais 1, o R mais 2, até totalizar n vetores e formar assim uma base. Vamos a uma demonstração. Bem, demonstração, seja C uma base com os vetores V1, V2, Vn. Então você tem uma base aí com n vetores de V. E formemos a seguinte união. Vamos pegar o nosso 1, o 2, o R, que nós temos, que sabemos que é Li, e vamos juntar com a base V1, V2, Vn. Bem, dentre os subconjuntos de S, que são Li, e que contém o 1, o 2, o R, tomemos um com o maior número possível de elementos. Ou seja, dentro de S eu tenho esses vetores, o 1, o 2, o R. E dentre esses V's eu vou pegar mais alguns, e a cada um que eu for pegando eu vou observando se continua sendo Li, até chegar ao máximo possível de vetores Li que incluam esses 1, o 2, o R, mas que não deixem de ser Li, tá? Então vamos pegar alguns desses VIs. Ora, para facilitar a vida, vamos dizer que vamos pegar em ordem, né? V1, V2, etc. Então vamos dizer isso. Seja sem perda de generalidade, um conjunto B que tem o 1, o 2, o R e alguns desses VIs, né, que vão até VS, não chegando obrigatoriamente até Vn. Então vamos pegar esse conjunto, que é o conjunto com o máximo de vetores, de tal forma que ele continue Li e que ele contenha os U's, com o I variando do 1 até o R. Bem, nós precisamos agora mostrar que B é uma base, e assim a gente vai ter mostrado o teorema do completamento, né? Porque a gente completou os U's com esses VIs, e se a gente mostrar que é uma base, a gente conseguiu provar que existem vetores para a gente completar um subconjunto Li até tornar-se uma base. Bem, vamos à demonstração de que B é uma base. Decorre da escolha desse conjunto que ele é Li. Claro, né, nós escolhemos esse conjunto de tal forma que ele tivesse a quantidade máxima possível que ainda permitisse que ele fosse Li. Por outro lado, quando a gente olha os vetores que a gente acrescentou, V1, V2, Vs, claramente eles são combinações lineares de B, porque nós acrescentamos, eles estão dentro do conjunto B. Então nós temos condições de escrevê-los como combinação linear dos outros vetores de B. Basta que a gente coloque 1 como coeficiente de cada um deles e coloque 0 no restante. Bem, o mesmo se pode dizer dos outros vetores, Vs mais 1, Vs mais 2, Vn, ou seja, os vetores que excedem aqueles que nós escolhemos, os outros que nós não escolhemos. Porque quando a gente faz a união B com um desses VJs, né, quando J passa do S até N, J maior do que S menor ou igual do que N, então essa união excede a quantidade que permite que B seja um conjunto Li. Então nós passamos a ter um conjunto de vetores LD. Dessa forma, todo elemento de C é combinação linear dos elementos de B. E assim, todo elemento de V é combinação linear dos elementos de C, pois nós sabemos que C é uma base. Bem, então nós temos que, dado um elemento V qualquer, um vetor V qualquer, ele vai ser combinação linear dos vetores de C. Mas, por sua vez, cada vetor de C é combinação linear dos vetores de B. Então, consequentemente, todo vetor do espaço vetorial todo, do espaço vetorial V, se escreve como uma combinação linear dos vetores de B. Ou seja, a gente está afirmando que os vetores de B, o conjunto B, gera todo o espaço vetorial V. Então, se isso prova o que a gente quer, porque B já era Li por construção, e agora nós acabamos de mostrar que B gera V. Portanto, B é uma base de V. Proposição. Bem, deixaremos essa proposição para o próximo vídeo.